Um pouco da história do Museu de Zoologia da USP. No século XIX, com a chegada da família real, o Brasil teve sua primeira coleção de história natural, com a criação do Museu Nacional na capital do Império, o Rio de Janeiro. Eram coleções de curiosidades e, por trás delas, não havia pesquisa, pois não haviam ainda naturalistas que as estudassem. Em 1866, o estado do Pará criou sua própria coleção, com o Museu Paraense Emílio Guild. No final desse mesmo século, São Paulo também decidiu criar um Museu de História Natural. A semente deste museu foi o acervo organizado pelo Major Sertório e incorporado à coleção da Comissão Geográfica e Geológica da província de São Paulo. A Comissão Geográfica era uma equipe interdisciplinar destinada a planejar e executar pesquisas para subsidiar a ocupação do território paulista, e parte de suas atribuições incluía a organização de um acervo zoológico e botânico. Hermann von Hering, zoólogo alemão e naturalista viajante do Museu Nacional do Rio de Janeiro, foi convidado a vir a São Paulo e organizar e dirigir um museu no estado. Assim foi fundado em 1895, no prédio comemorativo da Independência Nacional, o Museu Paulista. Uma das preocupações de von Hering, pioneiro da pesquisa zoológica, foi a de organizar as coleções de história natural do Museu Paulista segundo critérios científicos, separando o acervo da exposição daquele destinado à pesquisa. Pensando na importância de uma coleção geograficamente abrangente para estudos comparativos e inspirado nas grandes coleções de museus do exterior, von Hering contratou diversos naturalistas viajantes que realizaram coletas importantes em um grande número de localidades brasileiras. Destacam-se como coletores, além do próprio von Hering, Hermann Ludewald, Ernest Garbe e João Leonardo Lima. Já nos primeiros anos de seu funcionamento, o museu publicou o primeiro volume da Revista do Museu Paulista, da qual von Hering foi fundador, além de editor e um dos principais colaboradores. Apesar de não se tratar de uma revista primariamente zoológica, a maioria dos artigos publicados durante a gestão de von Hering foi desta área. A revista é um marco para o estudo da zoologia no estado de São Paulo e no Brasil. Outros diretores se sucederam em Hering e continuaram a ampliar as coleções de pesquisa. Com a chegada de Olivério Pinto em 1929, a seção de zoologia ganhou um novo impulso, com a aquisição de material zoológico de coletores profissionais, como Alfonso Olala. Em 1939, o acervo zoológico do Museu Paulista foi transferido para o prédio atual do Museu de Zoologia e transformou-se no Departamento de Zoologia da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio do Estado de São Paulo. Com a separação do Museu Paulista entre 1940 e 1941, o Departamento de Zoologia criou duas revistas especializadas, os Arquivos de Zoologia e os Papéis Avulsos de Zoologia. Em 1954 foi criada a Estação Biológica de Boracéia, a EBB, uma área de proteção que passou a ser administrada pelo Departamento de Zoologia. A EBB é uma pequena reserva que está dentro de outra bem maior, de Floresta Atlântica, no município de Salesópolis. Desde 1941, os pesquisadores do Departamento de Zoologia e diversos outros do Brasil e do exterior realizam viagens de coleta e pesquisa na área. Diversos zoólogos importantes passaram pela diretoria do Departamento de Zoologia entre 1939 e 1969, incluindo Salvador de Toledo Pisa, Olivério Pinto, Clemente Pereira, Lindolfo Guimarães e Paulo Emílio Vanzolini. Entre 1959 e 1962, o Departamento de Zoologia chegou a ter 28 pesquisadores. Paulo Emílio Vanzolini foi diretor do Museu de Zoologia de 1962 até sua aposentadoria em 1993. Vanzolini voltou dos Estados Unidos com seu doutoramento na bagagem e uma nova visão de história natural ligada à síntese moderna, uma tentativa de estudar a evolução biológica através de uma abordagem multidisciplinar. Sua gestão visou modernizar o Departamento de Zoologia, integrando as pesquisas ali realizadas à nova corrente de estudo evolutivo. Como resultado, foi marcante a mudança da abordagem tipológica para a ênfase no estudo da variação dos grupos zoológicos em um contexto geográfico. Durante as décadas de 1960 e 1970, as coleções foram ampliadas em grande parte graças à Expedição Permanente à Amazônia, a EPA. A expedição percorreu, a bordo dos barcos Lindolfo Guimarães e Garbe,
adquiridos com verba da FAPESP, os trechos navegáveis dos principais rios da Amazônia em busca de espécimes zoológicos. Foram expedições multidisciplinares chefiadas por Paulo Emílio Vanzolini e das quais, além do pessoal do Museu de Zoologia, participaram ativamente estudantes de pós-graduação e destacados líderes de pesquisa de instituições do exterior. Do ponto de vista da cobertura geográfica, estas expedições forneceram um importante acervo zoológico sobre a Amazônia. A mudança na maneira pela qual o Departamento de Zoologia obtinha suas coleções foi importante. Ao invés de empregar naturalistas viajantes que funcionavam como coletores profissionais para aumentar o acervo, as coletas passaram a ser organizadas ao redor de um projeto científico coordenado por um ou mais pesquisadores. Essa é a maneira moderna de se realizar coleções de material biológico e foi um dos avanços importantes ocorridos nessa época. Em 1969, o Departamento de Zoologia foi transferido da Secretaria de Agricultura para a Universidade de São Paulo, recebendo o nome de Museu de Zoologia e tornando-se assim um museu universitário. A estrutura funcional do museu modernizou-se nessa época. A biblioteca fortaleceu-se com contratação de bibliotecárias especializadas e todo o setor administrativo ajustou-se à nova estrutura. A participação dos funcionários do museu nas suas atividades de curadoria, pesquisa e ensino sempre foi muito importante. Até os dias de hoje, muitos funcionários desenvolvem suas carreiras profissionais inteiras na casa. Uma consequência importante da entrada na USP foi o quase imediato engajamento do museu nas atividades da pós-graduação. O número de pesquisadores que aqui se formaram é muito grande em quase todas as áreas da zoologia. A maioria desses ex-alunos é hoje docente de universidades e museus do país. Esse papel na formação da moderna zoologia brasileira talvez seja a maior fonte de orgulho de toda a comunidade de docentes e funcionários do museu. A coleta de material biológico prosseguiu nos moldes dos projetos científicos financiados pelos órgãos de fomento. Expedições de coleta e viagens de campo vêm sendo realizadas desde que o Departamento de Zoologia se uniu à Universidade de São Paulo, com a participação dos alunos de pós-graduação e pesquisadores. Hoje, passados 40 anos da integração do museu à Universidade de São Paulo, temos uma instituição que tem se modificado para acompanhar as mudanças científicas ocorridas no mundo. Temos hoje, além da área científica, um grupo de funcionários e docentes dedicados à exposição, com áreas remodeladas para amostras de longa e curta duração. O museu está prestes a ter seu próprio curso de pós-graduação devotado ao estudo da sistemática biológica e tem expandido suas coleções de pesquisas para temas antes não representados, como o estudo de invertebrados marinhos e a paleontologia. Embora existam muitos desafios à nossa frente, as pessoas que trabalham e estudam no Museu de Zoologia se sentem felizes de participar dessa história.